Começou agora, ó. Eu detesto gravar com gente magra, porque, olha só, Eu quero a me lateral... ver, eu também não, quero me olha ver, só. que isso. Gente, olha o tamanho. Mas ok, você não vai ver, não. Cara, eu tava gostando ali, que ali eu tava enxergando. Isso é bullying. Guto, Augusto, Augusto César. E eu vou falar a coisa de sempre. Fala aqui pertinho do microfone, eu falo pra todo mundo. Se não Isso prova que você não assiste. Eu já assisti, O não assisti podcast. todos, eu estou devendo, né? Tenho que assumir que eu tô devendo. Cara, legal você ter vindo. E eu queria dizer que mais uma vez, Morel, obrigado por não ter vindo. E... Não, mas dessa vez ele tem uma desculpa que não é esfarrapada. Brincadeira. É porque Qual é? a Paola tá com dor de garganta, diz ele, segundo ele. E aí, mas a fila já era contigo mesmo. Depois quando ele falou, e aí, tá de pé hoje? Aí eu... Ah, é, né? Eu tinha marcado contigo por segurança também, caso o Guto não pudesse, porque vocês dois são tão difíceis e legais. E aí, cara, foi bom a gente não ter feito antes do DVD. Ah, é? Porque agora a gente tem mais um tópico pra dizer. Como Mas é que você tá com essa vida pós-DVD? Primeiro, a primeira coisa que eu quero te perguntar é o seguinte: como é que um ser humano consegue ser biólogo? E por que você decidiu isso na tua vida? É uma pergunta que eu sempre me faço, na verdade, todos os dias. Inclusive, eu falei com o Guilherme, que eu gravei antes de você, e ele também, eu descobri que ele também tinha feito faculdade de biologia. Ah, é mesmo, é verdade, eu não lembrava dessa. Aí eu falei, sério, porque o Guto também, eu não entendo como é que uma pessoa consegue decidir Não, cara, isso. O que é que a pessoa, biólogo faz na vida? Né? Cara, biólogo no Brasil, ele reza. Se ele for cristão, ele reza para ele arranjar um emprego. Mas, não, tô brincando. Aqui em São Paulo, no Rio, eles têm mais algumas áreas de atuação. Aqui é difícil. Aqui, o biólogo, ou ele vai dar aula em colégio, ou ele vai ficar na pesquisa eternamente até ele conseguir passar num concurso ou algum emprego assim, que é muito difícil na iniciativa privada. Biólogo, eu fui gostar de biologia, não sei porquê, né? Mas sempre gostei muito de biologia desde criança e... Mais do que música não... ou é igualmente ou é independente? Não, na as duas coisas verdade, a música veio muito depois na minha vida. Mas mesmo? muito mesmo, muito. Então, época de paróquia, antes Shalom não tinha música? Música veio... Na verdade, assim, foi assim... Todo mundo na casa gosta de música, todo mundo tem uma noção de afinação. Mas o meu irmão toca violão, toca bem. Mas só ele, assim... O resto arranha violão muito mal. E tem noção de afinação, só. Mas pronto. É todo mundo afinado na tua casa, mais ou menos. E aí... Mas assim, pra não dizer que eu não tinha tido contato com a música antes... Eu tive esse contato familiar, tem uns primos que cantam e tudo, e a gente brincava de cantar, assim, mas eu nem era considerado na fila do microfone, eu nem pegava, né? E aí, na escola, sei lá, 8ª série, eu entrei na banda. A banda instrumental, então eu tocava sax. É verdade! Você aprendeu sax. Na verdade, eu queria ir pro sax, aí tinha um processo, não era assim não. Você estudou teoria musical e tal, aprendeu a ler, aprendeu a... Aprendi naquela época, agora já não lembro mais. Eu mal sei na vida, você sabe. Já não sei mais, né? Não sei mais. Não, se você pegar e ler, eu não sei mais os nomes, eu não sei mais a duração dos tempos, eu não sei mais nada. Se eu pegar, eu sei Fá... Sim, 10 anos depois, aí não tem mais, né? Não adianta mais. Aí pronto, aí eu fui nessa banda e tocava, aí toquei clarinete, depois eu consegui ir pro sax tenor e depois eu fui pro sax alto, que era o que a gente tinha de melhor, então tinha que se destacar pra conseguir. Kennedy, poxa, eu me senti o Kennedy. Aí pronto, e aí eu tinha esse contato, aí parei quando eu estudava de tarde, por isso que eu fazia parte da banda, porque o ensaio da banda era de noite, aí eu só ficava por isso, porque já tinha terminado a aula, eu ia pra banda. Depois, quando eu passei para estudar de manhã, no ano seguinte, aí eu não tinha como eu ficar indo pro colégio de noite só para ir pra banda, aí eu deixei. Pronto, aí depois disso, nunca mais música, nada de música, anos Mas você depois. sabia que você cantava, você não tinha a menor noção? Nunca mesmo. Nenhuma noção. É tipo, você acha que você não canta até hoje? Fala, tipo isso. Se bobear, fala sério. Você acha que não canta, né? Mais ou menos isso. Não, aí eu nunca vi uma pessoa com tanto talento que não acredita em si mesmo mais do que você na vida. Que isso, nem tanto. Nem tipo isso, cara. Nem tanto, nem tampouco. Não, eu sei que... Eu acredito que Deus me deu um dom musical
Eu não acho também que eu sou o pior cantor, né? Só que eu costumo gostar mais de todos os outros, porque tem gente que gosta muito de si, né? Eu não sou essa pessoa que, meu Deus... Não, mas é melhor isso do que o contrário, que é a pessoa que se acha e canta exatamente. super... Eu acredito que eu tenho os meus dons, que são diferentes de outros, né? Por exemplo, lá no Entretons, eu acho muito legal, eu acho a gente extremamente complementar. Né? Eu acho o Morel, Ave Maria, o Morel compõe fantasticamente, canta fantasticamente. Acho que a Lili também canta fantasticamente, afinada monstruosamente e tal. E eu acho que os meus dons musicais, eu acho que eu canto direitinho, não acho que eu sou, meu Deus, que solista. Né? Eu falei de você hoje, inclusive, hoje cedo, sabia? Aonde? Você é um cabelinho para ter ouvido absoluto. E só não tem porque... Não estudo ainda. Não, porque não parou meia hora pra pensar no assunto. E a Suzy também. É mesmo. A Suzy, ela sabe todos os tons. Decorado, né? Isso é o absoluto. Ela só não sabe que tem, entendeu? Ela ainda não sabe que o nome daquilo ali é um lá. Né? Exatamente. Só falta meia horinha de estudo ali. Decoreba. Tipo. Pois é. Eu acredito que eu tenho um ouvido bom. Eu acho que eu tenho alguns dons que Deus me deu e eu consegui desenvolver, né? Na comunidade, nos estúdios, né, da vida. Eu lembro que é até engraçado, porque quando eu comecei a cantar, e eu, né, devo muito isso ao Padre Cristiano, né, um dos principais na minha história, o Ari, que foi o Ari, na verdade, foi a pessoa que me descobriu. Como uma pessoa, sem querer, eu estava num retiro, e ele estava sozinho no Ministério de Música, e aí ele, gaiato, né, querendo... O Ari que te descobriu? Foi, aí ele querendo ajuda pro Ministério de Música, porque ele estava sozinho, aí ele fez assim, gente, na hora do lazer, que tinha piscina, era um acampamento. Então tinha piscina, tinha futebol, tinha vôlei, tinha um monte de coisa, né? Aí ele disse, galera, no intervalo também vai estar tendo karaokê, você pode vir aqui cantar a sua música. E aí Mas eu jamais... estrategicamente? Estrategicamente. Inclusive, é tão estratégico que ele fazia assim, a pessoa pensando que ia cantar a música que ela queria... Né? Ela chegava lá e ele dizia assim, não, faz o seguinte, canta essa música, você não canta essa música aqui. Aí ficava, aqui, sobe o tom de novo. E ficava fazendo teste descaradamente, as pessoas... Pra poder... era tipo uma oficina, uma audição ali, né? Sem a pessoa saber, eu queria. E aí eu fui, porque a minha prima tava comigo. Isso era onde que rolou isso? Era no Sesc de Parana, 2001. Nossa, e o Ari já era o... O Ari já cantava. E era quem estava coordenando. Já era o coordenador da audição ali. Exatamente. The Voice. E aí ele disse assim... E aí eu fui com a minha prima, porque na minha timidez eu jamais iria. Jamais! Aí a minha prima, não, por favor, vamos comigo. Eu, não vou. E aí ela disse... Não, tu fica só do meu lado. Aí tá bom, nessa brincadeira ela me deu o microfone na hora, eu cantei, aí o Ari gostou. E aí ele pegou e mandou ela parar. Ele disse, pois peraí, vai dar o tom aqui. Aí ficou nessa brincadeira, aumenta o tom. E eu, nervoso, tímido, morrendo de vergonha. Tinha 3 pessoas, mas eu tava com vergonha. Baby, it's you. Aí pronto, aí quando terminou... Tipo Beyoncé. Tipo isso. Aí quando terminou essa parte aí, nessa brincadeira, aí ele fez... Guto, fulano, eu e mais 2 pessoas. Vocês passaram. Ele chamou a gente no canto e disse assim, olha, eu tô sozinho e tal, eu queria saber se vocês não podiam me ajudar aqui. Aí eu, não, que é isso? Não. Ele, não, cara... Aí pronto, aí ele começou nessa brincadeira, a minha pastora do grupo de oração passou, ouviu e disse... Aí eu... Tá aqui um negócio que eu não queria. Eu era cheio de preconceito com o Ministério de Música. Então também não queria ir pro Ministério de Música, porque tinha vários pré-julgamentos, né? Achava que o pessoal do Ministério de Música era um povo que não rezava, que era um povo que não... não queria, sabe? Eu não queria, não tinha vontade. Nossa, é um preconceito no teu coração vários preconceitos, com artista. Vários mesmo. Por isso que você não quer ser artista. Então, exatamente. Fale mais sobre isso. Só quer ser pastorzinho. Entendi. Deixa eu só te dizer uma coisa antes de você continuar. Se você ficar longe assim, você vai me dar um trabalho na edição. Eu tô saindo da câmera? Não, você tá longe do microfone. Mas tô falando alto. Tô não? Não, mas aqui é legal assim, entendeu? Tá certo. Vou tentar me aproximar mais. E eu dando bronca nos meus amiguinhos, mas tudo bem. Todos eu falo isso. Bom, cara, então vamos fazer assim... Aí cai. Não dá. Então, ok, vou chegar mais... Vou ter que colar isso na mesa pra pessoa fazer. Sim. Mas fala. Pois é. Eu esqueci. Quer falar com a Larissa? Não é ela. Se fosse ela, eu ia te pedir uma pausa. Sim. Aí você tava falando da tua pastora viu você cantando. Pronto. E aí a gente foi rezar. Realmente eu já tava querendo rediscernir o ministério. E aí Deus foi muito claro. Falava... Isso no Shalom? No Shalom já, né? Aí pronto, aí eu fui pro Ministério de Música e tudo, e aí o Padre Cristiano
foi aquele que me trouxe pra perto. E aí foi engraçado isso, porque a gente começou a gravar e foi como eu comecei a desenvolver o dom de harmonia vocal, do ouvido, né? E tudo era tão engraçado, porque eu admirava e admiro ainda, né? Muito o Padre Cristiano e Ana Gabriela, pra mim. Cara, nossa, meu Deus, que oportunidade, muito obrigado, Jesus. Eu tava lá gravando com eles, eu ficava assim, né? Eles já eram os caras, assim, né? E aí eles cantando, eles falando, fazendo as coisas, e eu assim, só absorvendo e não queria nem falar nada que era pra nem incomodar, né? Porque, poxa vida, os meus, né? Aquelas pessoas que eu admirava tanto. E eu tava tendo aquela oportunidade e tudo. E aí foi engraçado porque eles estavam tirando as vozes. E aí eu ia aprendendo. Tinha várias coisinhas que eu tava aqui fazendo as vozes. Eu já tinha uma pequena noçãozinha só da terça, só da voz da terça, porque né? Pelo domínio de harmonia que você já tinha com o instrumento e tal, né? Aí eu queria fazer a terça, aí de vez em quando eu sentia como se a nota tivesse errada, eu não entendia o que era, não sabia o que era. Quando eu comecei a cantar com eles, que eles diziam a voz certa, quando eu sentia aquele encaixe certo naquela nota que eu não sabia qual era, né? Quando a minha voz ia pra harmonia certa, né? meu irmão, caramba, que negócio massa. Era isso que eu sentia errado, né? Então, aí beleza. E aí o verme começou a ser criado aí, dentro. Exatamente, aquele vermezinho ali foi tomando espaço e ponto dentro de mim. E aí era engraçado isso, porque aí a gente lá nessa gravação e tudo, né? Aí eles tentam tirar as vozes. E eles com dificuldade, e começava a vir a voz aqui pra mim, e eu não tinha coragem de dizer, porque eu achava, deve estar errado, porque eu já percebi, e eles ainda não acharam a voz, eu não tinha coragem de falar no começo. Cara, sabe que eu vivi isso, só para no parênteses, que foi horrível uma situação, eu não sei se você teve um retiro da EMIR lá em Belo Horizonte, ou Brasília, sei lá, e aí no final da noite, o Ministério de Música se reuniu para poder tirar o repertório da missa do dia seguinte, que seria na manhã seguinte. E aí as pessoas meio que já tinham respeito, assim, né, por mim, sabe-se lá por quê, eu nunca pedi isso a ninguém. Mas aí eu fiquei tentando tirar um salmo que a garota tinha feito, e o pessoal faz o salmo a capela, não tem instrumento para tocar e tal, e aí ela tava cantando uma melodia, eu tava achando, vamos supor, que era em sol, só que ela tava cantando em ré, que era um tom relativo, entendeu? E eu fiquei, sem brincadeira, eu acho que eu fiquei uns 40 minutos e eu não conseguia entender, porque eu, tá em sol, ela canta lá maior e não faz parte da escala e tal. Só que se tivesse em ré, teria a ver, porque o sol e o lá tem a ver com a escala de ré. E aí, depois de muito tempo, aí o Leandro, violonista, marido da Gisele, que eu posso sugerir uma coisa? Tenta em ré. Aí eu toquei. Mesmo, cara. Eu falei, tu sabia, cara? O tempo inteiro e não me falou. Pelo amor de Deus. Ele, não. Aí depois ele pediu desculpa, não, porque você quer, aquela coisa ficou meio chata de eu te corrigir. Eu falei, porque me corrigir, você me deixou numa berlinda ali meia hora. Mas essas coisas, né? Então você também sabendo a nota, né? Quando você admira, você às vezes fica com medo. Não, E eu pensava que estava errado, né? Exatamente. Aí, quando eu vi que eles não estavam achando, eu perguntei. É assim? Aí ele... exatamente. Isso aconteceu várias vezes, né? Aí até eu comecei a me assustar. Eu sou um Jedi. Não achava. Eu ficava, olha, o que tá acontecendo? Eu tô conseguindo, tá fácil, tudo. E é como se Deus... conseguindo. Mas é como se Deus tivesse me dado o dom ali, naquela gravação. Foi no CD do Tempo de Viver, 2003. E aí... Você acredita que isso acontece assim? Deus te dá ali? Acredito. Você não nasceu com um dom e Deus te deixou descobrir ali? Não, eu acredito que a gente desenvolve. A Sibeli falou a mesma coisa uma vez. Não, eu pedi a graça do contralto, Deus me deu. Eu falei, deixa eu te explicar como é que funciona a natureza humana. Não, eu acredito nas duas coisas. Eu acredito que a gente desenvolve e eu acredito que Deus pode dar também, entendeu? E óbvio que ela vai... aquela aptidão, ela vai se desenvolver à medida que você se... estudar, que você trabalhar, se botar para desenvolver, né? E aí, assim, mas eu acho que foi um dom porque, como eu te falei, eu já tentava fazer as vozes. Eu já tinha sido da comunidade de vida nessa época. E eu lembro que, quando eu tava lá, eu coordenei o Ministério de Música, e tinha duas meninas que cantavam com a Aziza, que ajudavam a gente lá. E elas faziam a terça e a quinta. E várias vezes eu ficava, caramba, como é que essa menina consegue fazer? Que a terça, pra mim, era relativamente óbvia. Porque mas perto da base, você sente mais segurança de ela fazer. era relativamente óbvia, mas tinha essas notinhas que eu não sabia, né? Que eu não conseguia saber pra onde ir, eu não conseguia imaginar. A quinta, ela samba mais um pouco. A quinta, eu não conseguia nem...
Eu escutava, mas eu não conseguia, não raciocinava ela não fazia sentido, entendeu? É mais intuitiva do que raciocínio. É uma terça da terça? Como é que ela... Eu ficava, né, querendo entender e não conseguia, entendeu? Então, de repente, do nada... Você começou a sentir, entendeu? O caminho, né? E isso se tornou uma coisa muito natural. Por isso que eu acho também que foi um dom, uma graça que Deus me deu, porque ficou muito natural, ao ponto de que os meninos tinham, às vezes, dificuldade de achar a nota, e eu tava achando rápido, muito rápido. Era até esquisito, porque não era coisa que acontecia. Entendeu? Não, mas eu acho que mas pode ser. Não tô dizendo que não é, mas eu acho que simplesmente você entendeu e pronto. Aí começou a ficar uma coisa que já era pra ser fácil pra você. Você só não tinha entendido antes. Eu lembro quando eu estudava piano, por exemplo, eu sempre tive dificuldade de ler partitura, né? Porque eu sou mais auditivo que visual. Então, uma vez uma pessoa chegou pra mim e falou: existem 3 tipos de pessoas: o auditivo, o visual e o sinestésico. Que fica tocando pra falar, quer cutucar toda hora, quer chegar perto, que quer falar perto da pessoa, porque senão não sente que tá comunicando, né? E não é só isso, mas o sinestésico, esse é um tipo de coisa que a pessoa faz. O auditivo, por exemplo, eu falo sem olhar. Eu sou auditivo, eu não preciso que a pessoa me veja, nem preciso ficar olhando pra pessoa pra falar com ela. Eu tive que me educar a fazer isso. Quando tu tá falando, tu quer que a pessoa olhe? Não. Eu não quero nem olhar, nem que a pessoa olhe. Eu quero que ela entenda e eu quero dizer. Que a mensagem chegue. Então, assim, e eu penso melhor quando eu tô não olhando pra pessoa. Só que eu fui crescendo e fui aprendendo que isso não é bonito socialmente. As pessoas querem ser olhadas e querem saber que eu tô dando atenção. Fica meio autista aquela coisa falando pra lá, né? E eu comecei a me educar. Mas eu me sinto melhor quando eu olho pro outro lado pra pensar, pra falar. E eu, quando eu estudava piano, eu tinha dificuldade de entender exatamente como você falou. A nota tá na linha ou tá no espaço? Difícil mesmo. É muito ruim esse negócio de partitura, cara. E tem gente que não, mas é fácil, você pega na hora no espaço é nota tal. Peraí, vamos tocar, entendeu? E aí, eu lembro que eu estava estudando uma sonata, acho que era Mozart, e eu ia me apresentar no final do ano, dezembro, eu estava no começo do ano e eu não conseguia, passava mês, não estava mês, passava maio, junho, eu não estava conseguindo. A professora já estava começando a desanimar e pensando: você quer fazer uma outra? Você quer estudar uma outra? Você quer tentar uma outra? Eu, faz o seguinte, professora, desculpa eu te pedir isso, mas você pode tocar? Posso. Ela sentou e tocou. Aí eu entendi a música. E eu toquei de primeira, sem erro. Só de ter ouvido. Porque eu já estava tentando decifrar a coisa. Mas eu não estava entendendo nem o tempo de começar com a mão direita para entrar com a esquerda. Depois, quando ela tocou, que eu entendi a música toda. O ritmo é aqui, a cadência é aqui, a célula é aqui, não sei o quê, os acentos são aqui. Essa música. Que é a marcha ala turca da sonata número 9, se não me engano. Então eu estava usando só aquela parte. E não a sonata inteira. Mas que é todo pianista clássico, na idade que eu tinha, 11 anos, por aí, estuda essa... por release, não sei o que, aí vai passando. Conheço todos. Não, você sabe. Não. Por release todo mundo conhece. Não, as melodias. Mas assim... então, eu acho que... O que eu estava falando? Que a gente tem essas facilidades, né? Eu tenho dificuldade de ler, então... Mas eu descobri que eu tinha outras facilidades. Você, de repente, sempre teve essa coisa Mas você precisou se encaixar no momento e entender... o Cristiano e a Gabriela estão fazendo assim, peraí, mas não é mais pra cá. Aí quando você entendeu o contralto, é assim que funciona. Eu vou te dizer porque que eu acho que não é. Porque eu ainda não tinha nessa época tanta noção de que, por exemplo, a quinta... De intervalo e tal, né? Entende? Eu não tinha mas essa noção tão clara. Eu sentia que o caminho é aquele. Sim. Mas... Justamente o que eu tô dizendo. Mas foi muito rápido, não é possível. Também não vou ficar aqui tentando te convencer de uma coisa. Deixa... Deixa acreditar no que você quiser. E quem sou eu para dizer que não é? Mas como é que foi daí para entrar no missionário? Foi o Cristiano antes de ser padre, né? Que eu digo Cristiano, as pessoas devem ficar até pensando... hoje eu chamo ele de Cristiano. Meu padre Cristiano, padre Cristiano. Antes de ser padre, Cristiano. Então, ele... Foi ele, sim. A gente estava... Inclusive nesse CD, né? Foi depois desse CD... Que CD, gente? O Tempo de Viver. 2013. Vocês estavam fazendo... A gente estava lá gravando coro, gravando backing, tudo, né? E aí, 2013 quando terminou a gravação... Pagode, mas tudo bem. Quando terminou a gravação, a gente... Eu lembro que ele
começou a me chamar, Guto, será que tu não podia ajudar a gente no show tal? Aí era, tipo assim, eram 300 cantores e um back. Tinha muita gente no vocal, cara. Era Mas o pessoal ia pra fazer back, fazia voz e tal. Eles faziam tudo, Então eu comecei a ficar Tinha Alan na época também. Tinha Alan, Catiane, Cristiano, Gabriela. A Lígia no comecinho ainda tava. Lígia Montenegro. Já não tinha Padre Almeida, não. Não, eu não peguei essa época. Não sei. Não, aí também é demais. Então, Cristiano, Ana Gabriela. Porque a Gabriela falou Lígia... do Padre Almeida quando ela esteve aqui. Eu falei, cara, você é dessa época? Ana Gabriela, que isso, né? A Gabriela e o Cristiano. Ela tem 50 anos de carreira. Cristiano e a Gabriela fizeram... Acho que eles chegaram a fazer backing ainda na primeira formação do missionário, se eu não me engano. É. Que isso? Não, quando ela falou aqui, eu fiz a música tal... Quê? Tipo... agora, eu falei outro dia, eu esqueci de novo, sempre esqueço, mas é uma música que pra mim foi, sei lá, foi Moisés que fez, no começo da... Pois é. Não, aí sim, eles então eram muitos, e aí eu comecei a ir, mas assim, eu acho que eu acabei ficando mais como aquela pessoa que ajudava eles a fazer as vozes, porque no final das contas eu que tava lembrando, tá? Eu ficava dizendo assim, tua voz é essa, tua voz é aquela, tua voz é essa. Ou faz assim, canta mais baixo na hora que tu estiver fazendo back, porque era, imagina, uma ruma de microfone de solo, e eles no meio do show fazendo solo e backing, né? Uhum. Então, às vezes, um deles, na hora do back, fazia muito alto e tal, aí eu ficava mais que fazendo essa parte. E lá no meu cantinho, morrendo de vergonha também, dando graças a Deus que eu tava lá, bem quietinho na minha e tudo. Aí, aos poucos, foi mudando, né? A formação foi mudando e tudo. Mas foi assim, foi em 2003 também. E o Padre Cristiano, eu tinha acabado de chegar na comunidade de vida. Meio, você pode ajudar a gente, não foi você estar no Missionário Shalom, não tinha isso, naquela né? época nem podia. Não Ah. podia, quem não era da comunidade não podia ser do missionário. Só fazia parte, só era do missionário membros da comunidade. E você era da obra, eu era né? da obra, entendeu? Então não podia. Inclusive, eu lembro como se fosse hoje, quando a Gisele disse, gente, a gente queria oficialmente agora, era eu e o Ivan e o Ricardo, acho que o Gogó, não lembro, e que no dia que ela reuniu todo mundo e disse, gente, queria oficialmente acolher vocês como membros do Missionário Shalom. Anos depois? Não sei quantos anos depois. Que a comunidade percebeu que... Você já estava na comunidade, não? Tava na obra não, ainda. até porque o Ricardo nunca entrou. Isso foi em 2007, não. 2006. 6 já tinha estrangeiro aqui, cara. Foi mais ou menos aí, estrangeiro aqui. Que tirando a foto do CD e tal. Isso, poxa, aquela galera ali do missionário agora, né? Ai, meu Deus, foi nessa época, mais ou então. menos aí. Um pouquinho antes, eu acho. Sabe que esse CD e o CD do Davidson, que foi mais ou menos na mesma época, o Águas Profundas, que eu tava lembrando disso hoje, inclusive, que me fizeram decidir por ser produtor musical. Incrível, né? Em que sentido? Positivo ou negativo? Os dois. Não, sem brincadeira. Porque eu tava pensando por quê, inclusive. Porque tinha coisas muito boas no estrangeiro aqui, no Davidson. E ao mesmo tempo eu percebi a carência em outros pontos e a minha necessidade de fazer aquilo e a capacidade que eu poderia ter de atender às necessidades. Mas eu adoro até hoje, assim. O estrangeiro aqui tem coisas que, cara, falam no meu coração muito mais do que as melhores produções que eu já fiz na minha vida. Verdade. Entendeu? Verdade. Aquele CD é incrível. E tem as produções dos outros me tocam mais do que as minhas. Claro, até porque não sou vaidoso o suficiente para achar que as minhas, né? Mas eu adoro as coisas do estrangeiro aqui. Eu também gosto muito. Gosto muito daquele CD. A voz de Cristiano, para mim, era a referência de voz do Shalom. E até hoje assim, eu guardo com um lugar muito emocional para mim. O Cristiano era aquele que a gente chegava nos cantos e a gente cansou de ir para lugares no Sudeste e dizer: a gente é do Missionário Shalom. Quem? Missionário Shalom, da Comunidade Shalom? Comunidade Shalom. É Cristiano Pinheiro. Alguns não sabiam quem ele era, mas quando a gente dizia a música, Abraço Eterno, o pessoal, eu sei, aquela voz é linda. Mas isso é uma prova maravilhosa de que a obra ultrapassa, né? Fala por si também, né? A pessoa e a fama e por aí vai. E aí era assim, ou a pessoa sabia qual era a música, ou ela sabia quem era ele, né, o Cristiano, ou ela sabia que era a Sueli. Mas Shalom, Comunidade Shalom... E se bobear, você sabe que eu tava ontem falando com o Guilherme isso. Tem gente no Shalom da comunidade com sinal no pescoço que não sabe. Não sabe o quê? Que tem Missionário Shalom, que tem... Sério? Ainda tem. Porque é tão grande mas e mas tem não duvido. Tantas áreas que a pessoa ela só vive naquela parte daquele grupo, daquele ministério, daquele pessoal. Tipo, pensa num projeto Mundo Novo, o cara que é empresário, ele não ouve música. Sim, é verdade. Então
Ele é benfeitor, ele tá... a música tal eu gosto. Do missionário Shalom. Não, é Shalom. Sabe Tudo nem é que Shalom, né? existia isso. Tipo, tem gente ainda assim. Eu só preciso conferir uma coisa, porque eu não sei se tá gravando. Vai que não tá. Acho absurdo eu não tá aí, hein? Então, agora eu vou botar uma foto sua aqui, aquela de tal. Na verdade, eu tô ali, mas eu não sei se tá dando pra ver. Eu não sei se tá visível. Acho que eu não tô no enquadramento. Você tá com a Bia aqui, ó. Absurdo. Falar nisso, como é que foi teu último show com o missionário? Porque você já tava um tempinho sem fazer, que já tinha saído, né? 2 anos, né, já? 2 anos? 2 anos. Não. Sério? Caramba, brother. 2 anos. 2 anos, na verdade, vai fazer agora, né? Em novembro. Você saiu antes da Bia? Saí junto com a Bia. Só que a Bia ficou Mesma fazendo época, vários assim. shows, né? Porque ela meio que atendia A Bia ficou fazendo vários as ausências, shows, né, da Débora. E aí... Mas já faz 2 anos. 2 anos. Caramba. Aí como é que foi tá lá e fazer o DVD e aquele momento que todo mundo chorou junto? Só eu que tava num palco alternativo do Rock in Rio. Ali eu tava em outro show, né? Mas, em assim... outro lugar, né? Foi muito bom. Ave Maria. Foi assim... Foi uma experiência muito forte aquele DVD. Então, foi uma experiência completamente diferente da do primeiro, pra mim, né? Porque... O primeiro foi um desespero pra mim. Não, o primeiro foi enlouquecedor, né? O primeiro eu acho que foi mais forte pra mim, porque eu acho que foi... Como é que eu digo isso? A gente ficou... Eu tava 15 anos no ministério e eu esperei muito por aquele momento, né? Exatamente. Então... Eu ansiava muito para aquele momento e tudo. E eu Quando a gente espera muito, dá uma certa decepção também na hora, pra falar a verdade. Não, mas até que não. Eu, na verdade, me surpreendi bastante. Para quê? Quantos ensaios gerais a gente teve, né? Pro tanto de ensaio geral que a gente teve, eu acho que o lucro foi muito grande, né? Mas vocês passaram madrugadas ensaiando coreografia muitas e tal. Tu é louco. E foi muito incrível, assim, né? O primeiro... Pois é, mais um primeiro eu era membro, né? Do missionário, então... E eu sou a pessoa que quando eu abraço uma coisa, eu coloco meu coração nela, entende? Então, no primeiro, eu tava como um membro. Dessa vez, eu fui como um convidado. Eu fui ajudar, entendeu? Então, eu tava meio que assistindo também, entendeu? Então, eu não sabia as coisas que iam acontecer, eu tava meio, entre aspas, de fora. Cara, na real, ninguém sabe. Ninguém nunca sabe, né? Você pensa mesmo, o Gustavo... Cada um tem o seu papel ali, o cara do som, o cara da luz, tá todo mundo assim, vamos lá, agora é a hora de... E nesse DVD a gente teve uns 5 blocos pra poder não dar problema mesmo, né? Então toda hora eles meio que ajeitavam e conferiam e tal. E no outro não teve isso. Né? Não teve. Pois é, e aí, assim, mas foi muito legal, assim, foi uma experiência muito, muito boa espiritualmente, foi fantástico pra mim, né? Eu me emocionei demais, né? Assim, tanto rezei muito, como também me emocionei muito, porque o missionário, para mim, ele é um lugar que eu tenho muita gratidão, né? Um ministério que eu... A tua vida, praticamente. Eu passei muitos anos, né, de serviço. Então, foi um lugar onde Deus fez muita coisa na minha vida. Foi um lugar onde eu cresci muito, né? Assim, a troco, né, de alegrias e sofrimentos, né? De derrotas e vitórias. Eu me desenvolvi lá como pessoa, como filho de Deus, como consagrado, como tanta coisa, né? Então, é como a Débora falou, por isso que eu me emocionei tanto quando a Débora e o Morel falavam, porque não tem como não passar um filme, né? Então, assim, quando ela dizia assim, né? Eu fui mãe, fui filha, briguei, amei, chorei, tarará. A convivência do missionário é muito intensa, porque é uma vida missionária muito intensa. E eu sempre dizia isso, que a gente era como se fosse uma casa comunitária itinerante, né? Porque a gente éramos irmãos de comunidade, alguns moravam juntos, outros não, alguns eram da mesma célula, e a gente tinha uma convivência muito intensa, cara, o final de semana, ali, toda hora juntos. Você viu formações começarem e terminarem e mudarem. 3 vezes, né? 3 vezes. 3 vezes. Porque tinha Ana Gabriela, na tua época tinha porque depende. Porque, por exemplo, quando entra um ensaio e outro, se considerar também, eu cheguei a pegar a Cassiane, cheguei a pegar... Sim, são várias mudanças. Não são grupos inteiros, né? Que saem e outro que entra inteiro, exato, né? Vai saindo aos poucos. Isso. E eu vi tudo isso, né? E, no final das contas, eu saí no tempo certo, né? Realmente, Deus, ele é muito sábio. A Larissa...
ela, às vezes, o pessoal ficava brincando, né? Dizendo, Larissa Guto nunca vai sair do missionário. Né? Nunca não, vai sair do missionário. Eu tinha esse medo, cara. Peraí, não, tá eu bom. nunca tive esse medo, porque eu tinha certeza que um dia ia chegar lógico a hora, que nem, pessoal, né? não... Mas ela, no fundo, ela ficava assim, ai meu Deus, né? Será que é difícil, né? Cara, quer sair do missionário? Casa. É porque é complicado, Todo mundo, né? E aí mas aí ela pensava assim, ela não se opunha, a Larissa nunca se opôs, né, e tudo. Mas imagina, né? É difícil você ficar no final de semana. Eu, por exemplo, ela nunca podia dizer assim, sempre tinha, ei Larissa, meu aniversário vai ser no dia tal, vocês vão, né? Então ela nunca podia dizer, a gente vai. Ela dizia assim, eu vou ver se o Guto pode. E inclusive assim... E ela tem a maior paciência, assim, compreensão, né? E quando eu saí, inclusive, eu fiquei... Em público, eu não sei se no particular. Não, é sim, no particular. Só fala até onde eu vejo. Ela, assim, aí ela... Quando eu saí do missionário, eu pensei, meu Deus, finais de semana, eles existem, eles são reais. Eventos familiares, eles são reais. E dá pra tirar folga, né? Assim, então... Porque era uma coisa que realmente era muito intensa, entendeu? Era uma convivência muito intensa. A missão é muito intensa e exigente, né? E aí, sim, eu sempre dizia isso pra ela, amor, quando chegar o tempo de Deus, não tem... Ninguém vai me segurar, nem eu mesmo, nem quem coordenar, nem o fundador, nem ninguém vai me segurar. Quando for o tempo de Deus, ninguém quer te segurar, né? E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu, né? Porque as pessoas ficavam dizendo, né? O Morel era o principal que ficava brincando, dizendo assim, o Gustavo não vai deixar nunca o Guto sair. Falava isso pra ela, né? Aí eu dizia, amor, tem nem perigo. Não é assim, né? As coisas de Deus não são assim. Você nem também não teve pressa pra sair na hora errada. Você viu que a necessidade se findou em algum momento e calhou é porque Deus quis que nesse momento chegou o tempo. Quando chega o tempo de Deus, ele age, né? E Ave Maria, foi a melhor coisa do mundo, assim, ter saído, né? Hoje eu vejo, assim, hoje Deus me deu um novo ministério, né? Hoje eu sou da formação comunitária e é outro desafio. Mas você já não era, assim, um tempinho antes de sair? Eu era coordenador de grupo de oração. Era. Eu era coordenador de grupo de oração e aí... eu tinha acabado de sair, 2 meses depois eu saí do missionário. Aí fiquei 1 ano aí, a comunidade discernindo meu ministério. Foi uma obra, um tempo de Deus quis fazer uma purificação em mim, porque eu sou um pouco ativo, né? Assim, eu não gosto de ficar parado. E eu não conseguia nem imaginar. Toda vez que eu via algum irmão assim de comunidade sem ministério, eu ficava, poxa, como é que a pessoa fica sem ministério? A comunidade tem tanta coisa pra gente fazer. Não, mas não tá certo, né? Não tá, mas às vezes Deus permite. Que foi o meu caso. Eu fiquei sem ministério e eu toda semana chegava pra minha formadora. E aí, o meu novo ministério? E ela... mas você ficou um tempo, não é uma coisa que ficou sem ministério. 1 ano e 4 meses. Aí tem... realmente... aí hoje eu acho que eu entendo que Deus queria me dar umas fériasinhas pro ministério que eu assumi. Mas você ficou 15 fazendo... mais de 15, sei lá. Mas enfim, mas foi muito bom, né? Eu revivi tudo isso nesse DVD, né? Foi muito bom, assim. Eu fiquei realmente muito feliz, né? Eu olho para o missionário com muita gratidão. Eu tenho muita clareza de como o missionário é um instrumento de Deus, assim, um instrumento muito forte, onde Deus se utiliza para atingir muitas pessoas, né? Inclusive um instrumento de difusão vocacional, né? O missionário chega em lugares onde a comunidade não chega. Então não é uma banda, não é só uma banda, sabe? É um ministério que representa a comunidade e que eu conheço pessoas que hoje são da comunidade porque o missionário foi fazer show naquela cidade. E a pessoa hoje se mudou, foi morar numa cidade onde tinha Shalom para poder viver a vocação. Sim, então, enfim, conheço também. Enfim, na minha vida, o missionário foi esse lugar onde Deus pôde trabalhar, onde Deus favoreceu o meu encontro com Deus, entendeu? Aí no DVD, quando a Débora ia falando isso, quando o Morel, eu ia me emocionando muito por ver isso na minha vida, por ver isso na vida deles, né? E ver que Deus é o dono, que Deus está conduzindo tudo, tá tudo tão lindo, né? O Guilherme, eu já conheci o Guilherme antes de ele entrar, né? No missionário. Eu já rezava para ele entrar no missionário, porque eu já imaginava que seria muito bom. A gente falou de você algumas vezes. Eu falei com o Guilherme e falei com a Débora. Só te avisando, né? Que você não vai ver mesmo. Eu vou ver. Não interessa. Aí... não, aqui, eu perguntei pra Débora. Vem cá, como é que funciona? A pessoa entra no discipulado, canta na missa, aí alguém percebe, avisa pro conselho e aí... Já sei o que ela disse, então. Ela tem um olheiro chamado Guto, que fica que nem um doido. Aí eu falei com o Guilherme, o Guto também, mas na minha época foi mais o Erlisson e o Guto também já tinha sacado alguma coisa e tal. Que aí eu mandei uma música, eu não sei, o processo dele foi mais ou menos diferente, mas é engraçado que teu nome surgiu assim...
Já algumas vezes. O da Débora, eu lembro que a Gisele, que coordenou o missionário antes, ela falou isso. morava em Quixadá, e eu ia cantar numa formatura lá. Aí eu liguei pra ela e disse, Gisele, ei, eu já tinha ouvido falar da Débora, né? Aí eu disse, Gisele, deixa eu te falar, a Débora, ela é boa mesmo? Ela disse, é. Disse, deixa eu te pedir um favor. É porque eu tô indo em cantar. E eu queria ver. Porque tu sabe, né? A gente daqui a pouco vai precisar de um novo cantor e tudo. E eu queria Mas queria a Gisele, ver ao o que vivo. ela tinha a ver com isso? A Gisele morava em Quixadá. Nessa época? Morava em 2009, Quixadá. por aí? Por aí. E a Gisele mexeu os pauzinhos para conseguir a liberação da Débora lá do discipulado. Ela já estava no Rio nessa época. Não. Essa tua experiência de estar de volta, né, com o pessoal do missionário no DVD, e você já tinha... Você falou, você saiu, tinha uns 2 anos, né? Há 2 anos. E aí você pôde viver aquele momento de novo. Foi diferente do primeiro. Conta de novo. Finge que não falou. Tá certo. Foi diferente do primeiro, porque o primeiro eu era membro, né, do missionário, e eu costumo abraçar muitas coisas, né? Quando eu entro naquilo, então, assim, mas mesmo que eu não seja o coordenador, eu tomo a frente, assim, né, sem passar por cima de ninguém, mas sim, claro. Eu me envolvo muito. Então, o primeiro, eu vivi de uma maneira como alguém que participou ativamente da produção. Então, eu me estressava, me preocupava. Então, nesse segundo, eu já vivi mais de uma maneira, assim, como uma pessoa de fora. O Gustavo me chamou, pediu para eu ajudar, né, para fazer os backs e tudo. Então, eu vivi como essa pessoa, entendeu? Que foi ajudar. Então, eu estava assistindo o show, eu estava curtindo o show, né? Então, foi uma experiência bem diferente. Entendi, porque o senso do envolvimento, da responsabilidade é outro. Totalmente. Mas você, assim como todo mundo, se envolveu, ensaiou, se dedicou, foi uma coisa corrida, talvez até mais corrida do que o primeiro. Só que a gente tinha uma impressão no primeiro de que a gente trabalhou mais. Na verdade, que a gente estava mais inseguro do que seria agora? No primeiro. No primeiro, porque sim. era o primeiro, né? E teve a minha sensação, por exemplo, nesse segundo, eu fiquei pensando, cara, eu não sei se eu vou conseguir, porque tá tudo muito em cima, muito corrido, será que eu vou tocar direito? Aí eu queria pedir para botar as coisas do teclado na pista já, para poder não errar. Acabou que eu acertei tudo, entendeu? E eu fiquei surpreendido enquanto eu tocava, cara, eu tô lembrando de tudo. E eu fui no processo de estar gravando DVD esse segundo, lembrando o primeiro e fazendo uma comparação e pensando, é porque dessa vez eu já sei como é que vai ser. Eu já passei por algo que eu não tinha passado na primeira vez, né? Lógico. Era a primeira experiência. Então, no primeiro eu tava desesperado. Você vê o DVD inteiro assim... tenso. Peraí, agora... E eu tinha que dar o play nas coisas e foi diferente. Aí, nessa segunda vez, eu lembrei de tudo porque eu tava com a cabeça mais... tranquilo. Mais tranquilo. Eu revivi, ó. Eu revivi, boa conjugação. Eu revivi muito, né? Eu me emocionei muito, rezei muito e me emocionei muito, né, no DVD, porque enquanto a Débora Morel também, né, quando eles falavam, a Débora dizia, né, eu fui filha, fui mãe, isso. Briguei, amei, chorei, sorri, blá, blá, blá. E a nossa vivência, ela foi realmente muito intensa, muito, muito intensa, né? Eu costumava dizer que a gente era uma casa comunitária ambulante, né, itinerante. Porque a gente era realmente como essa casa, tava sempre convivendo o final de semana inteiro. A gente vivia as melhores coisas e as piores, então a gente às vezes vinha aqui na van, no avião, rindo, brincando e tudo. Quando chegava na passagem de som... E aí a passagem de som é aquela coisa mais estressante do mundo, e todo mundo se irritava e tudo, e aí depois a gente acabava tendo uma faísca ou outra. Então a gente vivia muitos processos de reconciliação, né, de opiniões diversas. Vai aprendendo a virar gente e vai aprendendo a socializar. E o missionário, também nesse sentido humano, nos fez crescer muito, vocacionalmente, entendeu? Porque a gente lida, como a gente está direto, a gente não consegue ter muita máscara uns com os outros, né? Uhum. Então a gente consegue começar a ver as imaturidades do outro. E aí você se expõe. E aí, quando a sua imaturidade é exposta, você é formado, né? Como a gente está em comunidade. Então, os irmãos também dizem, olha, não é assim, tudo. Então a gente ia crescendo muito também, humanamente. Então, os momentos também de evangelização, os momentos
que Deus fez obras fortíssimas, os shows, proclamações, né? Curas que Deus realizou nas pessoas dos shows, histórias vocacionais, né? Que eu tinha falado da outra vez, de pessoas que eu enxergo hoje, e não só eu, né? Não sou eu que enxergo. A comunidade enxerga o missionário como um instrumento de difusão vocacional, né? Porque tem pessoas que não... Isso quer dizer o quê, para quem não entende o que você falou? Isso significa que o missionário, ele leva o nome da comunidade, ele leva a experiência do carisma em lugares que a comunidade não chega. Então, tem pessoas que são Shalom, que têm a vocação Shalom, Sim. e elas não sabem ainda. E quando elas veem o missionário, elas têm uma experiência com Deus através do carisma e elas descobrem o carisma por causa do missionário. E que foi o que aconteceu comigo e com tanta gente, né? Com tantas pessoas. Contigo? Né? Contigo também, talvez. Comigo, não. O meu foi antes do missionário, né? Eu minha mãe... Você se aproximou do missionário... Eu já era do Shalom. Já estava no Shalom, é verdade. Já estava do Shalom. Mas tantas outras pessoas, né? Conhecem a comunidade. Desculpa toda hora virar, mas eu preciso conferir, porque senão a gente perde, né? E depois não fica com a mesma fluência, né? E aí esse momento foi muito forte, né? A Débora falando isso, aí eu revivi tudo, relembrei tudo, assim, não tudo, né? Mas muita coisa. E fiquei muito grato, né? Sentia muita gratidão a Deus por tudo que a gente viveu, tudo que a gente passou. Querendo ou não, assim, não que isso seja importante, mas, poxa, a gente fez parte da história do missionário. A gente tá no primeiro DVD, né? Imagina daqui a 100 anos. Não, exatamente. A gente tá fez história mesmo sem... Muito legal sem se dar conta. E é bom que a gente não se dê conta quando ficar vangloriando. Mas, exatamente. Mas a gente... inclusive porque a gente tá no tempo de fundação da comunidade, enquanto o fundador está aí, né? E com certeza, porque você tá no Shalom desde o Shalom 10 anos, sei lá, 12 anos. Sei lá. Não, Shalom, vamos lá, 2000, ano 2000. Assim, 18, sei lá, por aí. Isso que eu fiquei caminhando de verdade. 20 anos. Caminhando de verdade no Shalom. Mas a minha primeira experiência com Deus, que foi no Shalom, eu tinha 12 anos. Então 12, 83 mais 12. Você viu o começo 95. da história, principalmente porque é de Fortaleza, então... época realmente de Moisés jovem real, né? Assim, o Ronaldo, meu seminário, não só o Ronaldo de espírito. Era minha irmã fez seminário, fez acampamento com o Ronaldo. A minha mãe conheceu, ele teve um acampamento que ela estava com ele aqui e tal. Mas muito legal esses começos. Só que eu não entendi uma parte da história por causa do seguinte: você se aproximou do missionário através do Cristiano, então, antes de ser padre, eu tenho que sempre falar isso. Mas pra não ficar chamando o padre de eu achava Cristiano, que você tinha passado por só pragode, sei lá. Mas eu passei. Como? Qual é a ordem da coisa? Foi um acidente de percurso. Não, tô brincando. Nem eu sei dizer. Deixa eu me lembrar. Foi tão rápido. Não tá fazendo sentido essa ordem. É porque o Sopragode, ele era, naquela época, ele era constituído pelo Padre Cristiano. Padre Cristiano, todo mundo. Padre Cristiano e Fabiano Landim. Era uma coisa paralela ao missionário. Exato. Na verdade, naquela época, porque Cristiano ele, era tudo criança, em todos. Já era Tiago Lourenço, ele, Ana Gabriela e o pessoal que já cantava. Não, na verdade, Padre Cristiano era tudo em todos. Ele era onipresente, onipotente. Como ele é, quem ele é, né? Então, todo mundo queria ter ele em tudo. E aí ele era do Sopragode. Eu acho que ele já era do missionário, eu não lembro aí, eu não vou lembrar muito bem como é. Mas era uma coisa paralela, eu acho que era paralelo. Até porque o missionário não tinha a proporção que ele tem hoje, né? Uhum. E aí o Sopragode, o Cristiano fazia parte e entrou na comunidade de vida. E aí, enquanto ele estava no postulantado, ele morou em Fortaleza, então ele continuou também. Só que quando ele foi pro discipulado, aí não deu. Então não tinha Sopragode. Ele estava no discipulado. Aí eu entrei para tentar ajudar. Aí você cantou vocalista. Só que o Fabiano também não era... Fabiano era da comunidade de vida e ele também não estava morando aqui, então... E eu na minha timidez também, e não dava. E não dava, cara, não dava. Não deu. Aí... Nossa, que explicação maravilhosa. Muito boa, né? Tô de parabéns. Cara, não dava, assim... Eu não sei nem explicar, não sei dizer. Mas você foi vocalista? Fui vocalista. Sozinho? Eu acho que eu não cheguei nem a ser backing. Eu cantei um Hallelujah uma vez com o Fabiano. Uhum. Com o Fabiano, porque o Cristiano não foi liberado pra cantar. Entendeu? Eu fui meio que um quebra-galho. Entendeu? E quem era a banda? O Gogó tava na época? Gogó, Ricardo. Nós, amigos. Eu sempre falo Gogó do Ricardo e depois ele vem no dia seguinte e fala... Tu falou de mim de novo no podcast, toda vez. E eu sempre falo, eu não sei porquê. Acho que eu preciso que eles estejam aqui. Ele tá na história também da comunidade. E eu sempre falo, Ricardo, Gogó, vamos gravar. Aí o Ricardo, morro de vergonha. Tá bom, então não grava. Mas o Gogó ele quer, vou chamar ele aí.
O Gogó é uma pessoa boa pra Eu se queria entrevistar mesmo. chamar todo mundo, fazer todo mundo junto, mas não cabe na câmera, só cabe 2. Pois é, e aí eu fiquei fazendo alguns shows enquanto tinha agenda marcada e tudo, mas depois... foi muito rápido, então. Achei que fosse um tempo, eu não sei nem assim, te dizer quanto tempo foi, eu acho que foi meses, poucos meses. Ah, tá. Entendeu? Agora, você sabe que uma coisa meio... Freud explica? Você não usou nessa conversa e nem nunca ouvi você falar eu sou cantor. Eu canto. Você descreveu o tempo que você teve no Missionário Shalom cantando, sem dizer eu aprendi música, eu aprendi a ser músico, eu aprendi a cantar. É uma coisa que você precisa... Eu vou te indicar uma pessoa chamada Dr. Tiago Holanda. Não, eu assim... Eu não, você se vê mais como qualquer outra coisa. Formador, pastor, coordenador. Eu gosto muito de música. Eu gosto bastante de música. Eu me identifico muito. Mas, sei lá, eu me identifico muito com o estúdio. Eu me identifico muito com ideias, sabe? A gente fazer a coisa acontecer. Mas eu gosto também de cantar. Eu gosto de fazer backing. Gosto de solar também, às vezes. Mas talvez Gosta eu tenha de solar? mesmo... Eu fiz uma reciclagem contigo que você foi cantar... Doente, eu devia estar doente. Uma música... que pediram pra você solar e você virou de costas pro público. Você não lembra disso, não? Não. Aonde? Era esses momentos de reciclagem que tem um... não, mas aí é timidez. Tem um ícone, tá todo mundo rezando e tal. É timidez. Mas, cara, 70 Acho que anos na verdade, esse é um grande problema canto. também. Esse é um problema sério também. Olha, eu já fui muito, 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 muito tímido. As pessoas às vezes não acreditam, né? Mas é sério, eu fui muito tímido. Já hoje eu tô tipo assim, 5 a 10% da minha timidez. Então... Não dá nem... Ótimo, então. Tô ótimo, mas ainda sou tímido, entendeu? Então, mas as coisas da comunidade, o próprio missionário, palco, tá na formação. Mas a formação comunitária também me ajuda. Eu tenho maior vergonha de falar, partilhar num grupo mais do que tocar num palco. Você imagina né? A comunidade acaba me lançando também, porque quando eu fui ser pastor, quando eu fui ser formador, eu tenho que... Também já fui professor substituto também na universidade, né? Mas não dá mais vergonha do que cantar num show? No primeiro dia de aula, eu acho que eu tava da cor da tua blusa. Vermelho, e você ri de nervoso, então deve ser pior esses momentos assim. Assim, a minha sorte é que eu não fico vermelho mesmo. As pessoas não me veem vermelho, mas eu sinto o sangue aqui. Então, acho que a timidez, ela já me atrapalhou muito, entendeu? Já me atrapalhou muito. Agora... bem menos, mas eu acho que esse lance de não diz que é cantor. Não, eu sou cantor, eu sou músico. Mas tá vendo como é que você fala? É impressionante, porque se você fosse ruim, primeiro que você não estava aqui, você não ia conversar contigo. Mas assim, que você é tão bom e você não consegue ver essa parada, é muito estranho isso, entendeu? É porque eu não sei, cara, às vezes também é o fato da gente, como é que se diz... Não sei se eu não consigo ver ou se eu não quero... se eu não quero olhar pra isso, entendeu? É a mesma coisa que eu pergunto, que eu penso do Morel. Eu entendo que a pessoa tenha vocações e ela também queira desenvolver e caminhar em outros caminhos. Mas assim, como é que o Morel é psicólogo? É a mesma coisa perguntar como é que o Stevie Wonder... tipo... Eu não tô querendo super exaltar alguém, mas entende que a pessoa é tão boa naquele negócio que... ele deve ser muito bom psicólogo. Não, ele é muito bom psicólogo, porque eu ia falar isso. Pra ele não cantar... ele é muito bom psicólogo. Ele tem que ser Sócrates, sei lá, tipo, nível assim... eu prefiro psicologia. Por quê? Não sei. Não, uma vez eu digo isso em relação a mim. O Moisés uma vez me perguntou, você é um biólogo, cantor... Você é um cantor ele biólogo. Te perguntou isso? Que bom. E eu disse assim, na época, eu falei, eu sou um biólogo cantor. Ele disse, eu acho que porque é mais fácil de se livrar da responsabilidade. Não, porque, assim, eu acho que financeiramente é complicado, né? Claro, muito complicado. Mais seguro você ter um emprego. Mas eu acho que a gente também tem outras aptidões. A questão das inteligências múltiplas, né? E das afinidades. Por exemplo, eu gosto muito de biologia. Hoje eu trabalho na universidade, né? Uhum. Mas se eu tivesse, assim, um concurso para ser músico, eu acho que eu faria. Hoje eu faria. Gosto muito da biologia. Da Voice, por exemplo, uma coisa assim, né? Da Voice,
Não esse tipo de concurso. Não concurso de cantor. Não festival, não concurso de cantor. Concurso que eu digo assim, pra ter um emprego fixo, sei lá, você vai trabalhar nesse estúdio aqui. Ah, tá. Entendeu? Trabalho fixo e tal. Eu acho que eu iria com mais facilidade, mas é complicado, porque eu sempre quis, né? Ter uma família e tudo e... Claro, você viver de cantar é... É difícil, né? Assim, e eu olho, digo mesmo pelo Entre Tons, né? O Entre Tons eu quero... Tem várias coisas que eu quero fazer. A gente tem um monte de música. Eu tenho um monte de música. O Morel tem 50 milhões de músicas. Isso que eu falei. Ele poderia ficar rico só de royalty. Exato. E a gente Mas quer fazer... isso não é só uma questão de foco e organização, mais do que a falta de oportunidade, o Brasil, a economia e sei lá o quê. Tem gente riquíssima no Brasil de música. Não sei. Eu não sei dizer... Que você não sabe o nome. Vou falar com a Glória Pires. Né? Não posso opinar. Não sei. E acho que a resposta correta é essa. Eu não sei, mas, por exemplo, opinar. Entre Tons, eu tenho várias coisas que a gente quer produzir e coisas boas que eu tenho certeza que vão ficar ótimas. Mas cadê? Como é que faz? Cadê tempo? Cadê dinheiro? É difícil, é muito difícil. A música é difícil. Mas daria caminhos, existem caminhos. Né? Senhor, tô esperando. De royalties, por exemplo, o Morel ele poderia ver de royalties sem precisar subir num palco na vida. O Morel de composição pros outros. Ele já tem um pouco disso, né? Ele tem um canal no YouTube onde ele publica as músicas dele. Mas isso em 2009 falava pra ele. Não, ele ainda... Ah, sim. E aí ele publica as músicas dele, de vez em quando vem a Adriana e grava, vem fulano exatamente. Grava, e tudo. E ele isso ele já faz, né? E aí tem as coisas do Entre Tons que ele também ganha. A gente tem um projeto também paralelo, né? Que é o Laboratório de Harmonia Vocal. Que era o que eu queria perguntar o que é. Então... Eu tava querendo que ele estivesse aqui pra perguntar, mas... Laboratório de Harmonia Vocal é um... A gente percebeu o quê? Quando eu falo de harmonia vocal, de como eu aprendi a fazer voz, eu sempre lembro de quem? Do Cristiano. E da Ana Gabriela me dizendo a voz certa, que eu não sabia. Entende? Então, depois disso eu lembro do próprio Morelzinho, que também não sabia fazer. Sim. E eu já estava lá e ele sempre fica dizendo que eu fui o professor dele, né? Mas o Morelzinho aprendeu comigo, com as outras pessoas que estavam. E assim, outras pessoas. A Bia aprendeu com a Cibele. Então a gente aprende... que é possível... Aquelas vozes que você gravava e mandava os áudios às pessoas, isso ajudou muita gente, até hoje tem por aí. Exatamente. Então, foi pensando nisso que a gente viu. Poxa, tem várias pessoas... Eu comecei a dar workshops, né? Na verdade, eu comecei a fazer aula aqui. Eu e o Morel, a gente estava dando aula de harmonia vocal aqui, há uns anos atrás, antes dele casar. Só que aí, o meu tempo corrido, né? Muito corrido, dele também, e aí a gente não conseguiu manter. Muito tempo depois, eu comecei a dar workshops de harmonia vocal. E aí a procura estava relativamente grande e eu não conseguia atender. Tipo assim, Guto, a gente queria no dia tal, em setembro. Aí poxa, setembro eu não tô podendo dar, não tenho data, porque no dia tal, aniversário de fulano, no dia tal tem um evento da comunidade, no dia tal eu tenho isso, tenho aquilo. Eu nunca podia. E aí tinha muitos pedidos, eu queria ir e tal, enfim. Aí alguém falou pra gente, né, um amigo do Morel, disse, porque vocês já precisaram dar aula online? Tem tanta gente que gosta de vocês fora... Vocês podiam... Porque a internet está aí para encurtar distâncias. E a gente vale a mesmo. Então, assim, o laboratório surgiu como isso. A gente querendo ensinar as pessoas a fazer isso, né? Eu não precisar ir para lá para dar workshop. Mas é como uma videoaula já pré-pronta? Tem pacotes? Tem uma aula... É assim, são 10 aulas. Né? Então, a gente dá uma explicaçãozinha. Tem os temas, né? Sei lá, hoje a gente vai falar sobre arranjo vocal. Então, a gente conversa sobre aquilo uns minutos, uns 15 minutos. 15 a 20 minutos, e depois a gente escolhe uma música naquela aula, a gente escolhe uma música pra gente ensinar as vozes. Aí a gente faz tudo junto e mostra. Tá aqui, a música tá lá, toda junto. E depois a gente começa, agora só o tenor, a terça, agora só a quinta, agora a terça e a quinta pra pessoa fazer a outra voz, né? A base, né? Ela treinar a concentração. Depois a base e a terça pra ela testar a quinta e por aí vai. Então, a pessoa, por isso que a gente chama de laboratório, pra pessoa ir testando ela aí, entendeu? E tá sendo ótimo, as pessoas estão... Aí a pessoa ela compra o pacote inteiro ou pode coisas separadas? É inteiro, o pacote é inteiro. E aí, onde isso? A gente faz lives no Hotmart. Eu não sei te dizer porque a gente abre o carrinho, né? A gente abre o carrinho. Então se eu for, por exemplo, no teu Instagram, eu acho algum link? Acho que sim. No meu não tenho certeza... Ah, sim, no meu tá lá ainda. No meu ainda tá o link lá. Você tá de parabéns vendendo teu produto, mas tudo bem. Tô tentando te ajudar aqui. Isso, eu não sou muito bom nessa parte. Mas a gente tem lives também que a gente faz, um momento onde a gente aprofunda aquele conteúdo. Ontem mesmo a gente fez uma live, né?
Então, de 15 em 15 dias a gente faz essas lives e... Legal. Inclusive, a gente tá fazendo... esse semestre... Mas tem instrumento para ajudar na harmonia ou é só a voz? Tem, mesmo? a gente sempre tá com um instrumentozinho lá. No vídeo, violão, tu diz? talvez. No vídeo ou no... Enquanto tá fazendo a live, por exemplo. Na live tem violão. E aí a gente Obrigado traz por alguns me convidar, eu exemplos. aceito um dia. Ah, ótimo. Olha aqui, oi, Morel. Maravilha. E aí a gente faz essas lives, aprofunda o conteúdo, ou traz algum exercício, ou tira as dúvidas, né? A aula na live de ontem, a gente fez, sabe o quê? A gente escolheu uma música pra gente criar backing ao vivo. Então, Ela não existia, backing? Não, a gente pegou a música Existe um Louvor. E aí ela já tem backing, mas a gente fez os nossos. A gente quis mostrar como é que a gente faz pra criar. Então a gente fez nessa live, né, esse momento pra isso. Então é bem legal, a gente gosta muito, tá sendo muito bacana. Eu vi um trecho e acho muito bom e fiquei com vontade de ajudar, sabe por quê? Primeiro porque eu amo vocês, segundo porque eu acho que o conteúdo é muito bom e terceiro porque eu acho que eu não tava conseguindo ouvir nada. Não tava conseguindo ouvir nada? Áudio. Era uma e live, luz, era? Não, aquela... gente, deve ter sido da primeira live. Deixa, vamos fazer um negócio legal e tal. Inclusive, a gente aceita fazer aqui, era o sonho da gente fazer aqui. Na verdade, era o meu sonho conhecer esse lugar. Se é o sonho de vocês, por que vocês não me falaram até agora? Não, aqui, ó. Eu tô até emocionado. Bota agora. aqui um negócio escrito. Gente, ó, tá aprovado aqui, tá gravado, documentado. Oficina de harmonia vocal, bota os dois aqui. Amém. Tem um cenário diferente, inclusive, desse. Convite completamente aceito. Vamos, ainda bota o tecladinho e a gente toca junto. Perfeito. Quer melhor? Agora, última fase, porque eu tenho que terminar, já tá meio tarde pra todo mundo. Como é que você conheceu a Larissa? No Shalom. Eu não sei nem dizer quando foi, porque na época... você já via, assim? Já, a Larissa também é do Shalom, ó. Há tempos. Zilhões a Larissa entrou... Eu acho que a Larissa entrou no Shalom antes de mim. A Larissa entrou no Shalom, ela era criança. Ela participou de grupo de oração com o Cristiano Pinheiro. Quando o Cristiano Pinheiro era uma criança. Ela não tem nem 30 anos. Quantos anos ela é mais nova, ela tem 30 anos agora. Mas ela era bem mais nova. Ela viu o Cristiano quando ela tinha 5, então. O irmão da Larissa, que ia com ela, ele é da minha idade, da idade do Cristiano. Né? Da nossa idade. E aí 36. 36, né? Desculpa dizer a tua idade, daí. Matusalém, eu tenho 39. Não, hoje eu não tô nem aí pra idade, não. Antigamente... Só porque você é grisalho, eu te conheci, você tinha cabelo todos pretos. Sabedoria aqui, esses cabelinhos brancos. Mas aí você conhecia, assim, já existe a Larissa e tal, né? De conhecer e tudo, né? Ela namorava, né? Foi noiva. Tudo, namorou noiva? 9 anos, foi. Esse povo noiva, assim, né? E aí, beleza, a gente se conhecia, se encontrava e tudo. Quando eu vinha de outro namoro, a Larissa também de outro, e quando a gente ficou solteiro, alguns amigos, né, que a Paola, o Gerson... Cara, Morel e Paola sempre foram cupidos, né? Não, a Paola eu terminei o namoro hoje, amanhã ela tava dizendo, tem que namorar com a Larissa, tem que namorar com a Larissa, tem que namorar com a Larissa. E o pessoal já meio que deixa engatilhado, né? E aí se der errado mas aqui... Mas eu não queria fazer assim. Eu dizia, não, eu sabia que ela era uma menina incrível, muito linda. Além de bonita por fora, ela era muito bonita por dentro. Eu já sabia. Não era tão próximo, mas já sabia. Mas eu não quis forçar, não quis ir assim... então eu vou. Não quis ir automático. Eu quis que Deus providenciasse. Eu ouvi dizer que você está solteira no momento? Boa tarde. Opa! Não, eu não quis fazer exatamente assim. Aí eu disse, Senhor, eu quero que seja natural. Se for a tua vontade, se for ela... tu vai providenciar. E aí a gente se encontrava no Shalom de vez em quando, e aí, tudo bem e tal, aí conversava, e aí eu tinha vontade de começar a investir, eu disse, não, Senhor, eu quero um sinal. Mas você já sentia assim, você queria um sinal para poder ter certeza, mas você já sentia que poderia ser um caminho? Sim, poxa. É engraçado como Deus faz essas coisas, porque a gente sente mesmo, né? Mas, e aí olha essa, eu disse, Senhor, será que é a tua vontade que eu comece a investir na Larissa, né? Eu queria te pedir um sinal. E aí, beleza. Eu fui, tava dirigindo aqui um dia, e aí eu parei no sinal, semáforo, né? E aí quando eu olho pro lado, no outro carro? A Larissa está no carro do meu lado. Cara, eu nunca encontrei ninguém no sinal, nunca. Quando eu quero um sinal. Pim! Um sinal no sinal, né? Nossa! Aí eu olhei, caramba, na mesma hora, né? Ele tem o sinal, aí eu baixei o vídeo e disse, ei! Aí ela... Quer casar comigo? Rapaz, coincidência a gente se encontrar, né? Isso foi um sinal, hein? Nossa, você falou já? Não, eu falei não. Foi um sinal depois. E você não tem nem ideia. E aí, pronto. E aí, daí a gente entendeu. Ela também entendeu isso como um sinal, né? Sabe como é que... a gente falou da Gisele, eu lembrei que você falou isso agora. A Gisele... Agora ela é casada com o Leandro tem
filho e tudo, então posso contar. Uma vez ela contou pra gente que a primeira vez que ela viu o Leandro, Deus falou, você vai casar com ele. Eu não sabia dessa. Sendo que ele tinha outra namorada na época. E ela sabia. Nossa. Ela deve ter achado Deus um louco. Não, Não, escutei errado, né? não acredito nisso a ele. Uhum. Você vai. Aí ela teve que esperar respeitosamente à distância. E ele mal sabia. Nem sabia nem da existência, existia, né? E ela já tinha visto, já sabia que era ele. Como é que Deus faz, né? Engraçado. Esperou o tempo certo, esperou ele ficar solteiro, esperou discernir, esperou rezar, esperou até que ele tomou a iniciativa. Perfeito. Deus é perfeito. E ela já sabia. Aí Esperar em Deus. O fulano quer caminhar contigo. Eu sei, gente, há 2 anos. Faz tempo. Vamos lá, vamos. Há muito tempo, você nem imagina. Vamos casar então, tá. Tipo, mas Deus quando Deus dá certeza, a gente sabe. E a gente colhe frutos muito bons de quando a gente espera em Deus, né? Eu acho que não esperar... a gente colhe o que a gente planta, né? Então, você pode se desesperar e sair atrás e se antecipar. E eu acho que não é assim com Deus, quem caminha com Deus. Quando Deus faz as coisas, quando Ele planeja, e você consegue esperar, mesmo que não faça às vezes sentido, com certeza vale a pena. Né? E você sente, quando você não espera, que não é bom. Exatamente, o fruto é péssimo, cara. O fruto é péssimo. Nunca é bom. Nunca é bom o fruto, né? E quando você está unido na vontade de Deus, você sente a paz que Santa Teresa descreve, que foi a coisa que mais me marcou. E eu tinha problemas de discernir, tipo, será que isso é a vontade de Deus? E eu li Santa Teresa dizendo isso. O fruto quando da vontade de Deus, sente né? paz de verdade, você sabe que é porque Deus quer aquilo, né? A paz como fruto da vontade de Deus. Total. E eu digo isso na minha vida, né? Realmente, tudo que eu já vivi, né? Deus é muito bom comigo. Você casou esse ano, Casei passado, agora, maio. Quer dizer, dia 30 de abril, né? Dia 30 de abril. Vai fazer 6 meses agora, né? E eu sou teu padrinho. A benção. Deixa eu abençoar. E, nossa, assim, na nossa vida mesmo, a gente passou alguns intempéries no começo, né? Não foi muito fácil. O comecinho do nosso namoro, a gente... algumas realidades que a gente viveu, e Deus sempre pediu, esperem. Tenham paciência, tenham calma. E, cara, meu Deus do céu. Eu sei que a gente tá no começo ainda do casamento, né? Mas, olha... Cara, mas tá tão bom a casa de vocês, a gente foi lá. A gente tá muito Primeira feliz. vez que eu vi Larissa de cabelo preso, eu fiquei horrorizado. Acho que aquela ali foi a minha segunda vez que eu vi ela de cabelo preso. Larissa nunca prende o cabelo. Piscina e... de cabelo solto. Não, mas, cara, e eu fiquei muito feliz de ver vocês. Isso para quem te conhece há muito tempo, é um resultado de muito tempo de crescimento seu e de espera e de saber esperar, né? Eu acho que assim a palavra realmente é essa. Agora, o fato de nós sermos padrinhos de casamento seu não é grande vantagem, porque Fortaleza inteira foi padrinho de casamento. Não, que isso. Não. Eu contei 80. Não, que isso. Casais. Não mesmo. Que isso? Eu não lembro agora, não lembro agora o nome. Não, mas a família não era padrinho. A igreja toda não tinha ninguém sentado. Todo mundo Conversa. entrou. Todo mundo entrou de padrinho, cara. Quantos casais foram? Eu acho que foram 16. 40 casais? Não, 80 pessoas? Não, de 450 pessoas ali, 32 eram padrinhos. Tá bom. Não, menos mais que isso. Acho que teve penetra ali. Não. Cara, tem 2 filas, tem uma pra lá, pra cá e tal. Não, mas foi muito legal, a festa foi linda. Porque teve o cortejo da família também. Entendeu? Mas a família não é padrinho. Era só pra dar um destaque, entendeu? Última coisa. Tá gravando ainda. Última coisa. Você não gostaria de quebrar o paradigma do Missionário Shalom? Porque a única pessoa que teve coragem de fazer carreira solo, que saiu do Missionário Shalom, foi Ana Gabriela. Uhum. Você nunca pensou em gravar um singlezinho sequer? Não gosto não. Agora eu gosto de... Você acha que a pessoa que tem que faz carreira solo, ou que é cantor solo, ela tem um chamado diferente de alguém que fez backing a vida toda, tipo você? Tipo, ela tem uma vontade de ser solista, ela tem uma vontade... eu acho que sim. Eu acho que... Não, assim, pode ser que seja uma missão que ela não escolheu, mas acho difícil. Acho que Deus já imprime no coração da pessoa aquele desejo,
aquela ânsia, né? Por viver isso. Eu nunca senti vontade e eu gosto mesmo de vozes. Eu gosto mesmo de vozes. Eu, por mim, se eu pudesse, sabe o que eu fazia? Você gravava e mandava os outros cantar. Eu gravar. Não, podia gravar. Vamos gravar clipe. Vamos viver de gravar clipe. Grava clipe, grava Inclusive, CD. a gente fez o do Entretons, mas tu sabia, então já tá na hora de fazer um outro, né? Já tá na hora, já tá passando da hora. Mas por mim, eu faria isso 1000 vezes, né? Eu não sou tão fã, assim, do palco, sabe? Eu não gosto tanto de palco, por causa da timidez, né? É um lugar que eu sei que Deus faz muito, né? Realmente, Deus faz muito e por isso sempre gostava por isso, mas não pessoalmente, assim, poxa, aqui eu me realizo, né? Tem gente que diz isso, né? O palco é onde eu estou em casa, onde eu me realizo. Não sou eu. Eu já tive minhas épocas de me realizar no palco, hoje eu me realizo mais tocando na missa. Não, eu gosto muito de cantar na missa, eu gosto demais, porque eu vivo até melhor a celebração, entendeu? Então, mas eu gosto muito de cantar na missa, eu gosto muito de cantar no estúdio, de produzir, gosto demais, produção musical. E eu tô invejando vocês gravando altas paradas na diaconia. Gente, deixa eu só servir um cafezinho pra vocês, tipo, tá lá junto. Em inglês, né? Poxa, vocês gravam Justine. Aí grava em inglês, grava italiano, grava não sei o quê. Eu só gravei do inglês. Do inglês. Eu quero fazer você, Morel e Lilian, só que a Lilian só vem em novembro. Pra falar de Entretons. Eu já ia dizer, já tinha pensado nisso. Eu ia dar essa sugestão, que eu queria voltar aqui com o Entretons. Não sei como é que vai caber, mas a gente pega essa mesa, bota assim, bota todo mundo enfileiradinho aqui. Ou então aqui, ó, virado pra cá. Então legal também. Cara, aqui. Acho que tem que ser aqui mesmo. Mas, cara, obrigado, valeu. Eu que agradeço. Vamos fazer uma próxima aí assim que Morel parar de ficar doente e a Lilian estiver aqui. Pra acabar com as desculpas esfarrapadas do Morel. Valeu, gente. Valeu, pessoal.